Tem informação que chega da Argentina, porque o presidente do país, Javier Milei, enviou ao Congresso o texto final da chamada Lei Ônibus, que prevê reformas inéditas para a economia do país. No começo da semana, considerada decisiva, o governo cedeu em 141 artigos, embora já tenha dito anteriormente que o pacote não é negociável. Entre as mudanças está a retirada de uma grande petrolífera do plano de privatizações. Também houve recuo em artigos relacionados às aposentadorias, exportações, reforma do Estado e sistema eleitoral, entre outros pontos. Milei quer aprovar a reforma nesta semana, só que o governo tem apenas 38 deputados e precisa de, no mínimo, mais 91 para que esse pacote avance. Vamos começar com o José Maria Trindade. Zé, vocês em algum momento já tinham dito que essa caminhada de Javier Milei não seria fácil, né? Agora, fazer política é isso, né? Muitas vezes você tem que recuar e tem que promover alguns ajustes, né? Mas a proposta é positiva. Só a apresentação deste conjunto de medidas já jogou na cara de todos os políticos de que a Argentina precisa mesmo de uma reviravolta total. Quando Jair Bolsonaro chegou à presidência da República e que nomeou o Paulo Guedes como ministro da Economia, né, comandando todos os setores, e foi uma medida muito importante, porque um só ministro dominou o orçamento e dominou também a parte burocrática, né, a gestão da parte burocrática. E me convidaram para uma reunião, né, eu e mais uns repórteres, e houve ali a explanação do que se pretendia fazer. A Fifi Domingos colaborou muito aqui na tentativa de desburocratizar o país. A burocracia pesa, né? Ela é cara, mas o que me mostraram os integrantes da equipe do ministro foi o seguinte: ela rende lucro para muita gente. É o que ele chamou de curralzinho. Existiam e existem ainda currais que dominam a burocracia. E esses currais, esses grupos dominam e ganham muito dinheiro. Então, veja que complicação. A modernização do Estado acaba recebendo uma carga contrária muito forte. E ali, Paulo Guedes, com sua equipe, né, tentou bravamente. Não pensem, senhores, de que só a tentativa de privatizar, ou seja, tirar o Estado do cangote do brasileiro, do empresário, como falou durante a campanha Jair Bolsonaro, que não deu 100% certo no governo Bolsonaro. Houve resistências para a digitalização do governo. Veja bem, digitalizar o governo significa acabar com corrupção, significa tirar aquelas dificuldades que algumas pessoas acabam vendendo a facilidade para o governo, e tudo isso enfrentou uma resistência terrível. E esta resistência, pasmem, não foi só no Congresso Nacional, não. Na máquina pública. A máquina pública é poderosa, é pesada. Eu fui visitar o ministro da Educação, o Weintraub, e ele me mostrou o seguinte: Zé Maria, eu tentei melhorar aqui a situação e vi que empresários do setor de educação preferem conviver com a propina. Olha que absurdo, porque a propina facilita. Aí ele tentou desburocratizar algumas concessões, lidar com os grupos privados de educação e teve dificuldades. E ao chegar no Ministério da Educação, levou uma cusparada na cara de grupos do próprio Ministério que fizeram uma barreira e não deixou nada funcionar, para se ter uma ideia. Eu estou falando isso para dizer que máquina pública no mundo inteiro é pesada. E é preciso ter regras, é preciso ter pulso para evitar o que aconteceu na Argentina. Então, só a apresentação desses dados mostram e jogam na cara dos governantes argentinos que é preciso mudar. Mas, Mota, Javier Milei precisa aprovar essa lei ônibus, né? Ele não tem maioria no Congresso, vai precisar de muita negociação. A retirada desses artigos acaba sendo uma sinalização: olha, quero negociar, vamos tentar fazer isso em momentos distintos? Javier Milei não está correndo uma corrida de 100 metros. Ele está correndo uma maratona, ou quem sabe um triatlon, né? Que é uma maratona, depois você nada, depois você anda de bicicleta. O Javier Milei, ele tem
o principal, uma coisa sobre a qual a gente já falou nesse programa, as ideias certas. E ele tem uma capacidade fantástica de comunicação que está chamando a atenção do mundo. Eu vou ler aqui um trechinho, mais um trecho do discurso, maravilhoso discurso que ele fez em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Ele disse: viemos aqui hoje para convidar o mundo ocidental a voltar ao caminho da prosperidade. A liberdade econômica, o governo limitado e o respeito ilimitado pela propriedade privada são os elementos essenciais para o crescimento econômico. Vejam que coisa linda ouvir palavras como essas da boca de um presidente da República. Beraldo, política se faz dessa forma. Muitas vezes você dá 2 passos, retrocede um, nem sempre dá para promover todas as mudanças ali, naquele momento, no início de governo, por exemplo, né? Renato, política é a arte do possível. E aí, Javier Milei tem 2 caminhos. Um é desenvolver uma estratégia e lidar com o Congresso da forma democrática que se espera. Avançar com a sua agenda, com base no apoio popular que tem, e mostrar para os congressistas que o que ele está propondo é o que a população almeja, de um lado, e o que a Argentina precisa, de outro. Então, este é um dos caminhos. O outro caminho é o caminho autoritário. E este é um caminho ruim, porque você pode tentar ser autoritário cooptando o Congresso, com base na troca, no famoso toma lá da cá, ou você pode simplesmente conclamar o Exército, as forças policiais e tentar a sorte dando um golpe para se manter no poder independente dos demais poderes. Vejam o que aconteceu na Venezuela. Então, o que Javier Milei está fazendo é estabelecendo uma estratégia para que ele democraticamente consiga avançar com a sua agenda, fazer as transformações que a Argentina precisa. E aquele conjunto de inúmeras leis que ele apresentou, eu não tenho a menor dúvida, já tinha ali a gordura necessária para ser cortada na hora da negociação, porque ele já tinha avisado que não ia fazer troca de voto por cargo, troca de voto por dinheiro, troca de voto por atender os interesses pessoais e eleitorais daqueles que deveriam estar ali no Congresso simplesmente representando a vontade do cidadão argentino e conseguindo demonstrar aquilo que a Argentina efetivamente precisa para sair da situação de absoluto caos que se encontra. As pessoas, né, no afã de criticar Milei, muita gente olha, saiu derrotado e tal. Parece que a Argentina é realmente uma Alemanha. Estão todos ali vivendo uma realidade maravilhosa, quando na verdade o que aconteceu foi o contrário. Uma administração de esquerda, por anos e anos e anos, jogou o povo argentino na miséria. E o trabalho de Milei é muito árduo, porque precisa tirar esse país da miséria e recolocá-lo no trilho do desenvolvimento. Pois é, José Maria Trindade, claro que nessa caminhada muitos estão sofrendo, muitos imaginavam que seria justamente uma caminhada muito difícil, e também tem aquele time que torce, né? Para ficar da pior maneira possível, ou quanto pior, melhor, né? Os opositores costumam defender isso. O que é preciso para Javier Milei não sucumbir à velha política? Nós aqui todos, né, avaliamos exatamente essas dificuldades. Governar não é fácil, porque existem grupos de pressão de todos os lados. Nós temos, desculpa ficar insistindo aqui no Brasil, mas é que existem pontos em comum com a Argentina e nós poderemos ser a Argentina amanhã se não nos cuidarmos, né? A reforma administrativa está na pauta e sofre uma resistência até dentro do governo, porque os sindicatos dos servidores públicos não querem mudar. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma proposta boa de mudança, modernização do Estado. Se a gente tiver dificuldade, falou, olha, nós estamos fazendo uma proposta para mudanças futuras,
para os futuros trabalhadores no serviço público, né? E mesmo assim a resistência foi muito grande. E lá o Milei também recebe essas resistências, porque existem os chiqueirinhos, existem, acreditem, os que ganham dinheiro com esse caos na Argentina. Me ensinaram aqui que não existe um buraco onde cai todo o dinheiro. O dinheiro está por aí, ele está por aí, nas mãos de alguns, e vão exatamente para quem tem a esperteza de ganhar dinheiro no caos argentino. Tem muita gente ganhando dinheiro lá na Argentina. A dificuldade política, ela era previsível, né? Pelo próprio resultado aí da eleição no Congresso Nacional da Argentina. Ele sabe disso e apresentou as propostas, vai fazer as mudanças infraconstitucionais, onde ele pode mudar através de decreto, né? A legislação lá é diferente, e tocar o pau. Mas não será essa reforma profunda. Saíram pontos importantes da proposta dele de governo, principalmente privatização da petroleira e de outros, né? E ele está passando por uma encruzilhada agora de credibilidade internacional. Se ele não comprovar esta credibilidade, a situação econômica da Argentina vai ficar cada vez pior, porque em se tratando de economia, credibilidade é um ativo muito importante. Pois é, Mota, mas a população tem limites, né? E muitos entendem que em algum momento o establishment acaba empurrando a administração para voltar a velhas práticas, né? A população tem limites, tanto por um lado quanto por outro. Eu acho que o grande diferencial da Argentina, e às vezes a gente esquece disso, é que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Nós nunca estivemos nessa posição. A Argentina já esteve. Então existe ainda, em algum lugar da Argentina, essa memória coletiva de já ter sido um dia um país muito rico. Eu acho que a grande diferença também, a importantíssima diferença neste momento, é a liderança intelectual do Milei. Eu, por acaso, não estou com o livro dele aqui na mesa, mas estou terminando de ler o livro dele, chamado O Fim da Inflação. É um espetáculo. O entendimento que Milei tem de como a economia funciona, a clareza e a convicção com a qual ele explica aquilo que ele sabe, é surpreendente para qualquer eleitor, especialmente para eleitores da América Latina, tão acostumados que nós já estamos com o mesmo populismo de sempre, com a repetição daquelas frases que não querem dizer nada. Então, o Milei fala com muita propriedade sobre a questão da inflação, que muita gente diz, Caniato, está na base de todos os nossos problemas. A inflação é causada pelo aumento da quantidade de dinheiro em circulação. É isso que é a inflação. E aí, uma consequência disso é o aumento dos preços. Mas o aumento da quantidade de dinheiro só tem um responsável, é o governo. Tá? E é isso que o Milei fala no livro dele. Ele tem uma clareza muito grande a respeito disso. Eu acho que isso já é uma vantagem enorme diante de um mundo como a gente tem hoje, que a gente olha para o mundo, para os líderes mundiais, e praticamente metade são ditadores, né? Representantes de regimes tirânicos, a outra metade são líderes fracos que vivem de lacração e populismo. No meio desse panorama terrível, surge o Javier Milei. Pois é, e o livro, como bem destacou Mota, chama O Fim da Inflação, propostas anarcocapitalistas para resgatar a economia de uma nação em crise, saiu inclusive para uma editora aqui no Brasil. Para fechar você, Cristiano Beraldo, as perspectivas e as dificuldades, especialmente nessa negociação com o Congresso argentino, né? É uma queda de braço, e o grande risco de Javier Milei é que isso se demore de tal forma que a população argentina, envolta no seu desespero, comece a perder a esperança. E quando a população perde a esperança, quando a população perde a sua vontade e a sua determinação de cobrar os políticos, de cobrar a aprovação do pacote de medidas necessárias para a Argentina, aí o establishment, como você citou, Caniato, é que ganha força.
aí essas pessoas que faturam alto com a miséria, que faturam alto com o desastre econômico, elas é que vão pressionar para virar a mesa. E Javier Milei tem o desafio de não permitir que isso aconteça. E a gente precisa lembrar que Maurício Macri foi o presidente da Argentina tentando implementar uma agenda de direita e cedeu a essa negociação com o Congresso, com o universo político, e não conseguiu avançar para lugar nenhum, a ponto de ter perdido a sua reeleição. Então a gente tem um desafio agora com Javier Milei, que é justamente encontrar o tom, o tempo e a força correta para que ele consiga avançar antes de perder este apoio e que ele comece a mostrar para a população que existe sim um caminho de resgate dessa prosperidade, como citou o Mota, e que a população pode apostar que verão os resultados, apesar de não serem resultados rápidos, porque resultado rápido para sair de uma crise tão profunda como está a Argentina, só os falsos profetas é que prometem entregar.